Com números em alta, Brasil bate recorde diário de mortes por coronavírus desde o início da pandemia. País corre contra o tempo para imunizar a população. Mais de 9 milhões de doses já foram aplicadas. Presidente da Câmara e governadores acertam criação de fundo para a área da saúde. Governador de São Paulo faz reunião com prefeitos do estado e discute vacinação e lockdown. Polícia Federal prende desembargadores fluminenses em desdobramento de operação que afastou o governador Witzel. Organização Mundial da Saúde já fala que o mundo não vai vencer a pandemia em 2021. Banco Central iguala limite do Pix ao das transferências eletrônicas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com governadores e sugeriu a criação de um fundo emergencial de enfrentamento à pandemia. A Câmara aprovou o projeto que autoriza estados, municípios e empresas privadas a comprarem vacinas contra a Covid-19. Medida que foi confirmada pelo Senado há pouco e irá para a sanção presidencial. Os líderes decidiram incluir na pauta desta semana o projeto de lei que autoriza estados, municípios e setor privado a comprar vacinas contra a Covid-19. O texto já foi aprovado no Senado e garante que os gestores possam assumir a responsabilidade da imunização. Já o setor privado poderá comprar vacinas, mas utilizá-las apenas quando todo o público prioritário tiver sido vacinado. Antes disso, será necessário doar as doses adquiridas ao SUS. Depois, as empresas poderão ficar com metade da compra. Os líderes também acertaram que a PEC emergencial, que inclui o pagamento de um auxílio, será votada direto no plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso deve dar mais agilidade na aprovação da proposta. A matéria deve ser votada no Senado esta semana. Está previsto um pagamento de R$ 250 por 4 meses, começando agora em março. Pelas redes sociais, o vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos, disse que obstruir a votação da PEC é ser contra o auxílio ainda em março. Após a reunião de líderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, almoçou com governadores e a presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda. O objetivo da reunião foi discutir o enfrentamento à Covid-19 no Brasil. No discurso de abertura, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que pretende criar um fundo emergencial de enfrentamento à pandemia. Se trata de um pacote de rubricas orçamentárias detalhando todos os gastos com a crise sanitária. O valor exato deste possível fundo só poderá ser definido com a aprovação da PEC emergencial. Mas, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, já se sabe que só com o pagamento dos auxílios serão gastos de 20 a 50 bilhões de reais. Uma reunião muito produtiva, onde algumas sugestões foram feitas. Pode sair daqui uma proposta de um grupo de acompanhamento em sintonia fina com os governadores, numa condição proposta de um governador por região, representante do Senado Federal, um representante da Câmara dos Deputados, com participação do Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores, para que tenhamos um acompanhamento par e passo na importação do IFA para a produção de vacinas e no acompanhamento das plantas dos laboratórios que estão produzindo vacinas internamente no Brasil. Todo o nosso esforço para que esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas, todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema da vacinação, vacina para os brasileiros, com maior brevidade, com maior urgência, com mais efetividade. Importante para nós, enquanto orçamento, e aqui em meu nome, em nome do senador Márcio Bittar, relator, que a gente possa ouvir quais são as demandas, as necessidades de todos os estados e sabermos como ainda aprimorar dentro dos relatórios, os relatores setoriais, um orçamento que abranja e que realmente seja eficiente nessa necessidade tão urgente que é a
nossa crise sanitária e o tema principal da vacinação do país. Me coloco aqui como interlocutora da Comissão de Orçamento, de todos os relatores setoriais, junto com o relator geral do orçamento, para discutirmos, dentro do orçamento que já existe, dentro dos nossos limites orçamentários, tudo que podemos fazer aí em conjunto para conseguir auxiliar nesse momento tão difícil que o país está passando. Destaco ainda aqui o aceite da pauta federativa, onde o objetivo é, com o cronograma de vacinação, quais os projetos que vamos priorizar para poder estimular a economia, gerar emprego, gerar renda. E também sobre o auxílio financeiro, onde aqui o que lembramos é a importância de, nesse trabalho, levar em conta que vinha até dezembro e ficou aí um vazio de janeiro, fevereiro, para que possa ser estudado uma alternativa, quem sabe ampliando na primeira parcela, para a partir daí seguir aquilo que vem sendo negociado com o governo. E a boa notícia de que foi superada aquela situação que impedia contrato com a Pfizer, com a Janssen, enfim, e isso é fundamental. Então eu quero aqui agradecer e dizer que vamos estar juntos. Aqui foi colocado um aceno da importância, né, da gente baixar a temperatura, tá certo? É uma tarefa que depende de todos e, é claro, temos que estar juntos, focados naquilo que interessa ao Brasil. O inimigo comum é o coronavírus de verdade. Pela manhã, cerca de 20 governadores estiveram na fábrica da União Química em Brasília para conhecer a operação da farmacêutica. A empresa é responsável pela produção da Sputnik V no Brasil, mas ainda não tem autorização de venda. Ainda assim, os governadores preparam a negociação para ampliar os imunizantes disponíveis nas campanhas de vacinação. Hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar a denúncia de organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas e de outros parlamentares, no caso conhecido como o Quadrilhão do PP, no âmbito da Operação Lava Jato, que tratava de delitos contra a Petrobras, a Caixa e o extinto Ministério das Cidades. Dos 5 ministros da turma, 3 votaram pelo arquivamento da denúncia. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, disse que é perseguido pelos partidos comunistas. O parlamentar falou hoje pela primeira vez à Comissão de Constituição e Justiça no processo que analisa, entre outras coisas, as ameaças que ele fez ao Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira está preso desde o dia 16 do mês passado na Polícia Federal do Rio de Janeiro. A primeira coisa que fez no depoimento prestado pela internet foi questionar o trabalho da CCJ, comissão da qual ele já fez parte. Depois disse que está sendo perseguido. São processos espetaculosos, né? Você vê que os partidos que são partidos comunistas, representando sempre contra mim o tempo todo, contra um ideal, ou seja, nunca respeitam a democracia. Os próprios deputados que compõem esses partidos são muito esvaziados ideologicamente, sempre defendem pautas nefastas, mantêm o tempo todo processos esvaziados, processos obtusos, com teor oligofrênico o tempo todo, sempre querendo incriminar alguém. Mas nós aqui do conservadorismo nunca entramos com alguma ação no Conselho de Ética quando eles ofendem a honra de vários deputados, senadores, o próprio presidente da República, contra a própria ordem democrática, como assim eles tanto falam, mas resolvem entrar com 6 processos que serão apensados pelo mesmo teor para fazer mais espetáculo midiático. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que Daniel Silveira seja liberado com o uso de tornozeleira eletrônica. E a mulher do deputado Daniel Silveira tentou justificar hoje porque recebeu auxílio emergencial. Segundo a advogada, o pedido do benefício foi feito antes de ser contratada para um cargo no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O processo para cancelar é burocrático e, segundo suas palavras, bem complicadinho. Além disso, disse que não é dependente do parlamentar, ressaltando que tem a sua independência financeira. E em Santa Catarina, o sistema de saúde segue no limite no enfrentamento ao coronavírus. O estado bateu recorde de ocupação de leitos de UTI nesta segunda-feira, com taxa acima de 99%.
Até a noite desta segunda-feira, mais de 260 pacientes aguardavam na fila por um leito de UTI para a Covid-19 em Santa Catarina. Para equilibrar o atendimento, o governo catarinense precisou recorrer a outro estado. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira a transferência de 16 pacientes de Covid-19 para a rede hospitalar estadual do Espírito Santo. O movimento foi acertado após a articulação do secretário André Mota Ribeiro com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Conforme nota divulgada pela Secretaria, a ação foi coordenada por meio de conversas do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. A medida deve priorizar, nesse momento, pacientes que estão internados no Hospital Regional do Oeste, com indicação para transferência para unidade de terapia intensiva, a UTI. O transporte será feito de Chapecó nesta terça-feira para uma unidade hospitalar da região metropolitana de Vitória. A Superintendência de Regulação avalia as condições clínicas dos pacientes para formalizar as transferências. O sistema de saúde do Paraná, também no sul do Brasil, está à beira do colapso. A ocupação das UTIs públicas no estado está em 92%. O Ministério da Saúde enviou ontem 15 respiradores para a cidade de Cascavel, que é a que mais sofre com a falta de leitos. O Hospital de Retaguarda de Cascavel, que recebe exclusivamente pacientes com a Covid-19, teve que suspender os atendimentos. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 45 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 2 de março, o Brasil aplicou 9.272.990 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. E o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho de uma medida provisória que dava 5 dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19. O veto tinha sido um pedido da Anvisa. E ainda falando de vacinas, hoje o Ministério da Saúde prometeu entregar novas doses da Coronavac até o fim desta semana aos estados. Seguimos com o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 245 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com quase 77 milhões de doses. Em seguida, a China, que demora para atualizar os números e tem 40 milhões e meio. Na terceira posição, o Reino Unido, que já supera 21 milhões de doses. Depois vem a Índia, com mais de 14 milhões. E fechando o ranking dos 5+, o Brasil, que supera a casa de 9 milhões de doses. A Colômbia é o primeiro país das Américas a receber as vacinas pelo consórcio COVAX. A remessa que chegou a Bogotá contém 117 mil vacinas produzidas pelo laboratório Pfizer-BioNTech. O COVAX é um mecanismo criado pela Organização Mundial da Saúde para beneficiar os países com menos renda para imunizar a população. Peru, El Salvador e Bolívia serão os próximos a receber. Gana e Costa do Marfim, na África, já haviam recebido carregamentos por meio desse dispositivo. A meta é fornecer, este ano, vacinas a 20% da população de quase 200 países e territórios. As vacinas de Oxford e da Pfizer reduzem o risco de casos graves da Covid-19 logo após a primeira dose. Foi o que apontou um estudo do Serviço Público de Saúde da Inglaterra, que monitorou pessoas com 70 anos ou mais. Segundo dados preliminares, 4 semanas após a aplicação da primeira dose, a prevenção a casos sintomáticos variou de 57% a 61% no caso do imunizante da Pfizer e permaneceu entre 60% e 73% para a vacina de Oxford. E você não pode perder daqui a pouco. A Polícia Federal prende desembargadores em operação no Rio de Janeiro. E ainda, Banco Central iguala limite do Pix ao das transferências eletrônicas. A Polícia Federal deflagrou hoje no Rio de Janeiro a Operação Mais Valia, que investiga juízes do Tribunal Regional do Trabalho do Estado Carioca. 4 desembargadores do tribunal foram detidos, além de outros envolvidos. A acusação é por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Estão presos os desembargadores Marcos Pinto da Cruz,
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, José da Fonseca Martins e Fernando Antônio Zorzenon da Silva. O rol de envolvidos nesta ação penal inclui também o juiz do trabalho Múcio Nascimento Borges, além do pastor Everaldo e familiares das autoridades. A Procuradoria-Geral da República requer que os denunciados devolvam aos cofres públicos 32 milhões de reais entre indenização e danos morais à União. Os advogados dos 4 desembargadores presos disseram que foram pegos de surpresa com uma operação que, para a maioria, foi desnecessária. Eles negaram irregularidades. A defesa do governador afastado disse que não vai se manifestar porque Wilson Witzel não tem nada a ver com a operação de hoje. Quem já tem uma chave cadastrada no Pix agora vai poder fazer transferências com um valor mais alto. O limite mínimo de um Pix passou a ser o mesmo de uma TED. As regras do Pix dizem que os bancos podem estabelecer limites máximos de valor por transação, mas isso não significa que são obrigados. Desde segunda-feira, o limite mínimo para este tipo de transação passou a ser o mesmo da TED, ou seja, se o seu banco permite que você faça uma TED de R$ 2.000, agora você também pode fazer um Pix no mesmo valor. Até fevereiro, este valor era de 50% do liberado via TED. E atenção! O limite só é diferente nas operações feitas entre as 8 da noite e as 6 da manhã e para transações por QR Code. Nestes casos, será permitido pelo menos o mesmo valor que está disponível para o cartão de débito. Essa regra vale também para transferências para contas ainda não cadastradas. A venda de imóveis novos cresceu 26% no ano passado. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e a Fundação Instituto de Pesquisas, foram negociadas 120 mil unidades. O melhor resultado em 6 anos foi puxado pela venda de casas populares, que hoje fazem parte do programa Casa Verde Amarela. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira, com a reação dos investidores sobre a decisão do presidente Bolsonaro de zerar impostos federais sobre diesel e gás de cozinha. É o maior patamar de encerramento desde 13 de novembro de 2020. A moeda norte-americana subiu 1,27% e encerrou o dia cotada a R$ 5,663 na venda. O Sistema Cantareira terminou o mês de fevereiro com o volume quase 9% menor do que o registrado em 2013, antes da crise de abastecimento que atingiu o estado de São Paulo. O volume de chuvas abaixo da média histórica nos reservatórios deixou especialistas preocupados. O Cantareira abastece cerca de 7 milhões e 500 mil pessoas por dia, ou seja, 46% da população da região metropolitana de São Paulo. Os dados da Sabesp mostraram que no dia 28 de fevereiro de 2013, o índice de água no reservatório era de 57%. No mesmo dia deste ano, o índice era de 48,3%. Em 2014, durante a crise hídrica, os reservatórios chegaram a zerar e apenas o volume morto era utilizado. A Sabesp nega que exista o risco de desabastecimento, mas ao analisar o índice de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana, a situação atual é bem parecida com a da época da pré-crise hídrica. O problema é a falta de chuvas neste verão, o período em que o sistema mais precisa de água para atravessar o tempo de seca, quando o volume de chuvas é bem menor. A tendência é que não chova o suficiente nos próximos meses para a recarga dos mananciais. De acordo com a Sabesp, o Cantareira faz parte de um sistema integrado composto por outros 6 complexos: Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. O sistema permite a transferência entre os reservatórios, o que dá mais segurança ao abastecimento. E em meio à pandemia, um ato de amor. Um taxista da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, oferece corrida gratuita para idosos que precisam tomar a vacina contra a Covid-19 e não têm como ir até a unidade de saúde. Um anúncio publicado na rede social deste taxista tem chamado a atenção em Dourados. Natural do Ceará, Renato mora aqui há 20 anos. Taxista há 8, ele resolveu oferecer para aqueles idosos que não têm condições de locomoção e que estão dentro da faixa etária de vacinação contra a Covid-19
corrida gratuita. Eu vi a reportagem na televisão, quando chegou a vacina para os idosos de 80 a 90 anos, eles tinham que... Os acamados, ele ia levar a vacina até na casa, vacinar, e os outros não, tinha que ir nos postinhos. Aí eu pensei, nem todo idoso tem um transporte para ir, né? Até o postinho. Aí eu disse, vou fazer a minha parte. O que não puder, tiver necessidade mesmo, eu vou estar levando e não vou cobrar nada. Levar e trazer. A ideia do Renato é proporcionar que cada vez mais idosos que estão na faixa etária da vacinação tenham acesso à imunização. E olha que essa iniciativa já tem cada vez mais adeptos. Tem mais 3 colegas que trabalham no meu ponto que falou, se precisar, pode contar com eles. Tem um amigo também nosso do quartel, aposentado, Padilha, falou, se precisar, ele está à disposição, está junto na luta. E o telefone de contato com o Renato é esse que aparece bem aqui embaixo, ó, o 67999010748. Quem precisar, o número também é o WhatsApp. E assim, Renato segue o seu caminho, fazendo bem, sem olhar a quem. E veja a seguir, o Brasil bate recorde diário de mortes por coronavírus desde o início da pandemia. E veja também, a Organização Mundial da Saúde já fala que o mundo não vai vencer a pandemia em 2021. Durante reunião realizada por videoconferência com mais de 600 prefeitos do estado de São Paulo, o governador João Dória ouviu pedidos de aumento de restrições para conter o coronavírus. Sim, essa reportagem que tivemos um problema do áudio nos blocos anteriores, pedimos perdão pela falha, mas agora sim, no encontro virtual, o governador prometeu mais 60 milhões de doses de vacinas para os moradores do estado até dezembro. A reunião foi fechada para a imprensa e realizada por meio de uma plataforma digital de reuniões. O governador João Dória disse que antes do Natal, a população de São Paulo terá acesso a 60 milhões de doses de imunizantes, 20 milhões da Rússia Sputnik V, 20 milhões da Pfizer e mais 20 milhões da Coronavac, do Instituto Butantan. O governador também disse que vai entregar mais 30 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. No encontro, prefeitos pediram a adoção de um modelo de restrição mais severo, medida também defendida pelo secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Todos os que falaram alegaram que a capacidade de internação em hospitais já atingiu o limite. O governador paulista, no entanto, não sinalizou se vai estabelecer novas restrições, mas reiterou a necessidade de evitar aglomerações e manter os protocolos de higiene. E agora a atualização dos números do coronavírus. Em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase 60 mil novos casos e 1.641 mortes. É o maior número desde o primeiro óbito no país. No ranking mundial, é o segundo em número de vítimas fatais e o terceiro no de contaminados. 192 países já foram afetados pelo coronavírus desde o início do surto. O número de contaminações já passa de 114.697.000 e de óbitos, mais de 2.544.000. De todos, os Estados Unidos são o país mais acometidos pela doença. São quase 28.705.000 pessoas contaminadas e quase 516.000 mortes. A Índia aparece na segunda posição com o maior número de contaminados do mundo, 11.124.000. O Brasil beira a marca dos 10.647.000 casos contabilizados e soma 257.361 vítimas fatais. A Rússia registra mais de 4.220.000 diagnósticos positivos. E o Reino Unido já tem mais de 4.200.000 casos confirmados. A Organização Mundial da Saúde já fala que o mundo não vai vencer a pandemia em 2021. Não é realista acreditar que o mundo vai derrotar a pandemia de Covid-19 até o final deste ano. O recado foi dado pela Organização Mundial da Saúde em uma entrevista coletiva.
O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, falou sobre o quadro atual e projetou cenários no combate ao novo coronavírus. Seria muito prematuro e irrealista pensar que vamos acabar com o vírus até o final do ano. Mas acho que o que podemos terminar, se formos inteligentes, são as hospitalizações, as mortes e a tragédia associada a essa pandemia. Na mesma coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, destacou a aplicação das primeiras vacinas do mecanismo COVAX, em Gana e na Costa do Marfim, embora tenha lamentado que isso aconteça quase 3 meses após o início das campanhas de vacinação nos países ricos. A farmacêutica Merck anunciou que vai ajudar a produzir a vacina contra o coronavírus da concorrente Johnson & Johnson, que é aplicada em dose única. A informação foi publicada pelo jornal The Washington Post e confirmada por um funcionário do governo Joe Biden, que busca acelerar a produção da vacina. O presidente dos Estados Unidos deve anunciar oficialmente o acordo. O diretor do FBI, Christopher Wray, prestou depoimento em um interrogatório no Congresso sobre o ataque ao Capitólio em janeiro. Em um discurso, o republicano afirmou: multidões violentas demoliram ou danificaram pelo menos 25 estabelecimentos, incendiaram prédios públicos e jogaram tijolos nos policiais. O que nossos policiais não aceitaram não são atos de protesto pacífico, mas terror doméstico. Kenosha foi cenário de protestos, de movimentos antirracistas, distúrbios e da chegada de grupos de brancos armados. Os protestos começaram como reação à violência policial. Jacob Blake, um cidadão negro de 29 anos, foi gravemente ferido pela polícia ao levar vários tiros pelas costas no dia 25 de agosto. Há 2 meses das eleições presidenciais, a visita a Wisconsin, um estado crucial na campanha de reeleição de Trump, ocorreu horas depois que a polícia matou um afro-americano em Los Angeles, aumentando o temor de mais distúrbios. E olha que excelente essa notícia da Nigéria. O país anunciou a libertação das 279 adolescentes que tinham sido sequestradas de um colégio interno na sexta-feira passada. Foi o 4º sequestro em escolas no país em menos de 3 meses. E o motivo dos criminosos, pedido de resgate. Segundo as autoridades, todas as estudantes estão livres. Inicialmente, anunciaram que 317 estudantes haviam sido sequestradas no ataque de um grupo de homens armados contra a escola no dia 26 de fevereiro. As jovens chegaram na manhã desta terça-feira em vários micro-ônibus a Gusau, capital de Zamfara. As autoridades reuniram as estudantes em um auditório e entregaram roupas limpas e comida. O presidente Muhammadu Buhari expressou imensa alegria após a liberação e prometeu acabar com o conflito que afeta o norte do país, mas a situação é cada vez mais dramática. Na manhã desta terça-feira, uma base da ONU e um acampamento militar foram alvos de um ataque de milicianos de um grupo jihadista vinculado ao Estado Islâmico. O sequestro das alunas de Zamfara foi o 4º ataque contra escolas em menos de 3 meses no noroeste da Nigéria. A região sofre há uma década com grupos criminosos, conhecidos como bandidos, que multiplicam os roubos de gado e executam sequestros para pedir resgates. O novo sequestro em massa trouxe à memória o rapto de Chibok em 2014, quando o grupo extremista Boko Haram sequestrou 276 estudantes, causando indignação mundial. Mais de 100 meninas continuam desaparecidas e não se sabe quantas sobreviveram ao sequestro. Na Indonésia, o vulcão Sinabung entrou hoje em erupção. Uma gigantesca coluna de cinzas e fumaça de vários quilômetros de altura se formou e pôde ser visto e capturado pelas câmeras. Foi a maior coluna registrada desde 2010. As autoridades do país elevaram o nível de alerta para o vulcão, que já está no 3º de uma escala de 4, mas negaram acesso a uma zona de 5 quilômetros ao redor de sua cratera. A Indonésia fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e erupções vulcânicas. Um acidente envolvendo uma perua superlotada em um caminhão deixou ao menos 15 mortos no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo os serviços de resgate, o acidente ocorreu na rodovia nacional 115, perto de Holtville, 10 quilômetros da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Acreditamos que havia 27 passageiros em uma SUV que atingia um semi-reboque cheio de cascalho. 14 pessoas morreram no local. 7 pacientes foram transportados para o Centro Médico Regional El Centro, onde infelizmente um deles morreu
e 2 pacientes foram transferidos para o Hospital Pioneers. Ao menos 5 vítimas da colisão, ocorrida em circunstâncias ainda a determinar, foram transportadas de helicóptero para outros hospitais da região. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do caminhão sofreu múltiplos ferimentos. De acordo com autoridades, em declarações ao jornal norte-americano USA Today, a SUV envolvida no acidente é um modelo com capacidade para 8 passageiros. Seguir os ensinamentos da live do missionário R.R. Soares. E ainda, sucesso na Europa e nos Estados Unidos, chega ao Brasil os carros por assinatura. O ex-presidente do Barcelona, José Maria, e seu braço direito, Jaume Masferrer, receberam benefício de liberdade provisória nesta terça-feira, após audiência na Justiça e um dia depois da detenção pelo escândalo Barça Gate. Os dois, que são investigados por uma suposta campanha de difamação nas redes sociais contra opositores de Bartomeu, passaram a noite em uma delegacia da capital da Catalunha. Também foram detidos na segunda-feira e colocados em liberdade o diretor-geral do Barcelona, Oscar Grau, e o diretor jurídico Román Gomes Ponte. O processo começou em maio de 2020 por delitos de administração desleal e corrupção nos negócios. Todas as detenções foram executadas pela Polícia Regional Catalã, que também realizou operações de busca na sede do Barcelona. O escândalo chamado de Barça Gate foi revelado pela rádio Cadena Ser. De acordo com suas investigações, vários perfis nas redes sociais controlados pela empresa E3 Ventures mandavam mensagens para prejudicar a imagem de jogadores como Lionel Messi e Gerard Piqué. A imprensa afirmou à época que o objetivo da campanha era melhorar a imagem de Bartomeu, já que as pessoas contra quem as mensagens se dirigiam eram críticas à gestão do presidente, demitido no final de outubro. Vencedora dos últimos 7 campeonatos, a Mercedes apresentou hoje o W12, carro para a temporada de 2021 na Fórmula 1. Em uma cerimônia virtual, diretamente da fábrica da equipe na Inglaterra, a Mercedes apresentou o novo carro para a temporada 2021. O carro terá a mesma base de chassi da temporada passada e algumas mudanças aerodinâmicas foram feitas para se adequar às novas regras e reduzir a velocidade dos carros. A equipe decidiu manter a cor preta no modelo desse ano. A principal mudança é a saída das estrelas brancas, que deram lugar a logos da AMG, divisão de carros esportivos da marca alemã. A equipe manteve a solitária estrela vermelha, em homenagem a Niki Lauda. A dupla da Mercedes para a temporada será formada pelo inglês Lewis Hamilton, que vai em busca do octacampeonato, e Valtteri Bottas, da Finlândia. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, com o reverendo João Machado. A palavra está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Começamos com a leitura do versículo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha que versículo lindo. Aqui está dizendo, primeiramente, que Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida. Isso é uma afirmação. Então, se você aceitou a Jesus, se você já é convertido, se você já tomou essa decisão de viver para Cristo, ele se torna a sua vida. Não existe outra saída. Agora, você tem essa vida verdadeira em Jesus. O reverendo Machado segue com o seu ensinamento da palavra. Quando Jesus Cristo se manifestar, diz assim, também vós vos manifestareis com ele em glória. E aqui eu parei para pensar, quando eu estava meditando nessa passagem, e eu fiquei pensando, que incrível, porque quando Jesus, ele se manifesta, quando Jesus, ele age, quando Jesus, o poder dele se torna real, isso também acontece em nós. Em você que está me ouvindo, quando você vai e você ora, quando você busca a presença de Deus, ela desce sobre a sua vida, ali há uma manifestação do poder de Deus em você. E o que a manifestação do poder de Deus ela faz? Aqui diz,
também vos manifestareis com ele em glória. Quando Jesus ele se manifesta, quando o poder de Deus ele se manifesta, existe glória. Ali existe a cura, ali existe a libertação das pessoas que estão oprimidas, as pessoas que têm sofrido com males, com maldições, com obras malignas lançadas sobre a vida deles. Ali, quando o poder de Cristo ele se manifesta, todas as coisas são feitas perfeitas. O reverendo João Machado deixa sua mensagem na live de hoje. E será que, antes que clamem, preste muita atenção, eu responderei. Quem está falando? Deus. Antes de clamar, ele vai responder. Estando eles ainda falhando, eu os ouvirei. Ou seja, quando que a manifestação de Deus ela se torna real? Quando que o Espírito de Deus ele se manifesta? Aqui você tem a sua resposta. Antes de você até clamar, Deus ele já tem a cura, já tem a resposta, já tem a libertação para você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.